باسمي يسوع أشهد لا إله إلا يسوع وأشهد أن بولس رسوله وعبده أما بعد. Caros telespectadores, amigos meus muçulmanos, estou aqui a fazer este vídeo aqui, de vários vídeos que eu tenho feito, e graças a Deus qualquer dia estarei a postar no YouTube, mas um deles, este será o primeiro, porque é um vídeo que vou falar um pouco daquilo que é a ignorância da parte dos muçulmanos com relação aos seus livros, porque acredito eu que é devido à ignorância deles que faz com que eles falam coisas que não existem de verdade. Então nós cristãos, na qualidade de ser professores de muçulmanos, faremos com que possamos fazer perceber aos muçulmanos o que existe nos seus livros exatamente, ok? O exemplo disso não começou com nós cristãos, não. Allah subhanahu wa ta'ala, a divindade dos nossos amigos muçulmanos, ele analisou a nossa inteligência e por fim ele ordenou a Muhammad que recebesse o ensinamento de nós. Por exemplo, quando nós fomos a ler, isso está dentro do Alcorão, Alcorão capítulo 10, o seu verso 94, se não me trai, onde vamos ler isso, como está escrito, Alcorão vosso 10, Alcorão 10, 94, 2, 94, sim, 10, 94, diz o seguinte: e se estás em dúvida acerca do que fizemos descer para ti, Muhammad, pergunta-os que antes de ti leram o livro. Com efeito, chegou-te a verdade de teu Senhor. Então, não sejas de modo algum dos contestadores. Ou seja, se Muhammad não pudesse perceber as revelações que contém neste livro aqui, que os outros chamam de sagrado, ele tinha que recorrer aos cristãos que, através deles, ele poderia perceber o que o Alcorão diz. Não é por acaso que o Sira Tariq al-Islam tem lá muita coisa com relação aos muçulmanos que sempre iam participar nos eventos cristãos. Por exemplo, disse Umar, segundo Abu Bakr, estava ali o Abu Huraira, também era um dos que sempre gostava, até o próprio Muhammad também, sempre gostava de estar na darsa dos cristãos, para perceber aquilo que eles não pudessem perceber. Nisso, eu faço esse pequeno trecho aqui do vídeo com relação a um vídeo que um dos irmãos aí, aliás, um dos amigos muçulmanos, porque não são nossos irmãos, são nossos amigos, nós temos como irmãos pessoas da fé cristã, ok? Então, um dos nossos amigos aí, não sei se é aquele senhor brasileiro que é de nome Sheikh Jihad Muhammad, Jihad Muhammad, fez no seu vídeo que ele falou muita coisa. De verdade, eu passei a falar de tudo que ele disse, mas não nesse vídeo. Simplesmente este vídeo, eu vou tocar num assunto onde ele tocou no final, até lá, do seu vídeo, ok? Ele diz o seguinte, que, olha só, diz, teve uma questão que alguém me perguntou, aliás, por que os aliás, entre a Bíblia e o Alcorão, ok? A Bíblia e o Alcorão. Qual a diferença existe entre esses dois livros? Ele começa a explicar a diferença que existe, certo? Mas ele no começo diz, todo muçulmano crê que Deus revelou para os seres humanos livros sagrados. Ele começa a falar de Abraão, Moisés, Jesus, ok? Mas o mais engraçado, o que eu achei meio problemático com relação ao vídeo dele, é quando ele fala já
quando ele fala já do coisa, quando ele fala da proibição, ele diz que, de acordo com o Alcorão, bebidas alcoólicas, assim como carne de porco, é proibido dentro do Alcorão. Então eu fiquei comovido. Como? Porque ainda não vi estes versos. Apesar de termos alguns versos que contestam a comida, ao comer do porco, do carne de suíno, mas nenhum verso dentro do Alcorão enfatiza exatamente que o porco não pode se comer. Anota aí. Apesar de dentro do Alcorão existirem versos que contestam o comer da carne do suíno, mas não tem nenhum verso forte que mostra exatamente que a carne de porco não deve se comer. Ok? Não só carne de porco. Aliás, até ele toca num assunto dizendo o seguinte, que até nos livros anteriores, ok? Nos livros anteriores, houve essa proibição, né? De comer a carne de porco. Ou seja, esta é a igualdade que existe entre esses dois livros. Existem pequenas coisas, poucas coisas. Mas eu achei isso engraçado, ok? Achei isso engraçado por ele, achei que ele é ulama, apesar da palavra sheikh significar idoso, mas, em outro contexto, sheikh podemos colocar no lugar de um lama, pessoa que conhece um pouco da religião. É muito triste ver os sheikhs neste mundo serem sheikhs, mas não falar aquilo que é verdade. Por exemplo, depois desse vídeo, falarei de um vídeo que o Abdurrahman ibn Said, o sheikh moçambicano da caravana de Dawa, ele foi convidado, ele tinha sido convidado num dos canais televisivos chamado Strong Life. Ele foi lá dizer que o Alcorão, para ele, é um livro sagrado, ou seja, não tem lá dúvida nenhuma. É algo que eu vou contar agora. O mundo saberá que, na realidade, o Alcorão é um livro sem dúvida. Bem, apesar de não ser o tema que eu quero fazer aqui, eu só quero avisar uma coisa, que o Alcorão é o livro mais adulterado do planeta. Continuando com o assunto, irmãos, quando se trata da bebida alcoólica dentro do mundo islã, não é pecado. Eu acredito assim. Acredito assim. Apesar de haver alguns textos que possam tentar contestar este assunto dentro do Alcorão, mas quando nós vimos a vida dos Sahabas, acredita uma coisa, Sahabas, de acordo com a definição dos sunitas, ok? De acordo com a definição dos sunitas, não quero falar que é do Wahhabi ou dos xiitas, dos sunitas. Sahaba é todo aquele que viu Muhammad, nem mesmo que seja por um instante, ou aquele que viveu na época do Muhammad, mas que conviveu com ele, mesmo sendo um cego. Isso é a definição de acordo com os livros sunitas de um Sahaba. Sahaba significa amigo, companheiro, ok? Seguidor. Passaram a ser seguidores do Muhammad. Então, todo aquele que é o Sahaba, todo aquele que viveu na época do Muhammad, principalmente aqueles que conviveram com ele, são chamados, considerados de Sahaba. Então, quando eu digo que a bebida alcoólica dentro do mundo islão não é pecado, a primeira coisa nós encontramos dentro do Alcorão. Eu farei uma questão simples. Vamos ler esse livro aqui, chamado Sagrado para os Muçulmanos, Furqan, ou seja, Furqan, Quran, ok? Masahaf. Capítulo 47, é Surah do Muhammad, a Surah do próprio Muhammad. No seu verso 15, vamos fazer uma questão lá. No seu verso 15, diz o seguinte: isto é o que vai se conviver no paraíso dos muçulmanos. Está aqui? Só ver aí.
é capítulo 40, capítulo 40 e, não sei se chega a ver a câmera, se vai focar, 47, verso 15, diz o seguinte: eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos, aos muçulmanos. Ou seja, o paraíso prometido aos muçulmanos, nele há rios de água, lá no paraíso dos muçulmanos há rios de água, nunca mal cheirosas, não cheiram, não tem um cheiro, bafo, e rios de leite, cujo sabor não se altera. Tem lá rios de leite, cujo sabor não se altera, e rios de vinho. Anotem, rios de vinho. Rios de vinho, pelega. Rios de vinho significa assim, não garrafinhas, Malta Lord Gin, Four Cousins, ou não sei o que ali, como se chama, aqueles nomes, né, dos vinhos que nós conhecemos aí. Para além dessas garrafinhas que nós temos cá na terra, lá no paraíso dos muçulmanos tem rios de bebida alcoólica. Então, é muito estranho um chefe desses vir dizer ao mundo que o Alcorão proíbe bebidas alcoólicas. Isso é estranho. Ok? Vamos voltar para o tempo do Muhammad, antes da morte do Muhammad, como é que os seguidores deles conviviam, até o próprio Muhammad, como ele convivia. Ok? Vamos passar para lá. Vou fazer um pouco rápido para que não seja um vídeo longo. Ok. Por exemplo, os Sahabas. Todos os Sahabas, a maioria dos Sahabas do Muhammad eram bêbados. Até o Alcorão foi escrito com eles, os bêbados. Escuta uma coisa. O primeiro dos Sahabas que era bêbado. Isso são evidências. O primeiro dos Sahabas. Admiro quando alguém diz que o Alcorão proíbe, ou seja, o Islã proíbe beber. Okay? E além do mais, de acordo com os sunitas, chamam daqueles Sahabas daquela época, por exemplo, Malta Umar, Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, tem ali o Abu Huraira, Abu Sufyan, e muitos desses, Qatada, Walid, por exemplo, Abu Mihaj, esses são pessoas boas daquela época, boas, com personalidade que deve ser seguida, com hábito, ideologia que deve ser seguida. Então escuta aí com essa ideologia. E aí se descobrir que esses muçulmanos de hoje em dia são hipócritas. O primeiro Sahaba que eu vou falar aqui é o do chamado. É para você entender que os Sahabas naquela época do Muhammad eram bêbados, bebiam ao vivo, em HD. Um deles é Qudama bin Mudhun. Qudama bin Mudhun. Okay? O Qudama bin Mudhun é um dos primeiros Sahabas daquela época, do Muhammad. E um daqueles que foram em Habshia. Habshia é Etiópia. Lembramos, quando nós lemos a Sira, que Muhammad era sido oprimido, ela estava sendo oprimido em Meca, estava sendo oprimido em Meca, e daí ele mandou os seus Sahabas em Habshia, Etiópia, aquele evento da Surat al-Maryam, para quem conhece a história islâmica. Ok? Na Etiópia. E participou na guerra de Badr e guerra de Uhud. Este Sahaba é um Sahaba reconhecido na época do Muhammad, que participou desses eventos todos, de ir lá na Habshia, Egito, a guerra de Badr, assim como Uhud, junto com Muhammad. Ok? O que aconteceu com esse Sahaba? E foi o cunhado de Umar ibn Khattab, esse Sahaba,
Foi o cunhado do segundo califa. Do segundo califa. Porque o primeiro foi Abu Bakr, o segundo foi o Umar, o terceiro foi o Uthman. Ok? Então foi o cunhado do segundo califa. Amir Mu'minin. E foi o cunhado do Umar bin Khattab. Sim. Esse jovem, ou esse senhor, foi o cunhado do segundo califa, Umar bin Khattab. Mas foi um bêbado e lhe deram porradas por causa deste hábito de beber. Deram uma cabeçada por causa de beber. Isso, temos evidências. Encontramos essa evidência num livro chamado Al-Isaba. Al-Isaba, volume 3, página 228. Podemos encontrar também a segunda evidência num livro chamado Usudul Khabar, volume 4, página 417 a 418. Então, quando nós ouvimos esse tipo de comentários, os muçulmanos que só do nada saem aí e vêm comentar ao público, falando coisas que não têm sentido, mentindo a humanidade, sabendo, não sei se eles sabem, e se eles sabem, passam a ser hipócritas, porque falam coisas sabendo que não são verdadeiras. E se não sabem, por favor, é muito bom fechar a boca. Outro sahaba aqui é Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Este é o filho do Umar, o segundo Khalifa, de acordo com os sunitas. Ok? Esse também é outro aspecto que nós vamos ter que falar. Não vamos falar da hipocrisia do mundo islã. Não, Abdurrahman ibn Umar bin Khattab era um bêbado também. O filho do próprio Umar era um bêbado. E o pai o bateu, deu uma cabeçada ao filho. Okay? A evidência disso vamos encontrar no mesmo livro chamado Al-Isaba, volume 2, página 413. Há de ver que aí esse Sahaba também, que viveu na época do Muhammad, na era do Muhammad, e se não bastasse, é um filho do Khalifa. Bebeu e era bêbado. E quando o Islã era recente naquela altura, não agora que há muita podridão entre vocês. Abu Mihja era um bêbado, era um sahaba também, um bêbado fora do normal, bebia e saía fora do controle, ele bebia à toa e saía fora do controle, bebia anormal e era um prostituto ele. Umar bin Khattab bateu 7 vezes por mesmo motivo de beber e prostituir. Um sahaba esse, que estava na época do Muhammad também. E para esses, todos, para os sunitas, esses sahabas com esse tipo de comportamento, chamam-se Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Então, a evidência disso nós encontramos no livro chamado Isaba, Al-Isaba, volume 4, página 174. Contra esse livro, lê lá, encontra tudo isso. São livros islâmicos, vossos livros. Então, é engraçado quando nós ouvimos esse tipo de coisas, ficamos um pouco espantados. Como e por que dizer coisas que não existem? O outro sahaba que eu vou falar, são muitos, mas vou falar do último da minha lista. Um deles que eu vou falar dele é Al-Walid bin Uqba
Esse Suhaba era um bêbado fora do normal também como outro. Um dia bebeu até o dia seguinte. Prosseguiu para o dia seguinte. Bebeu e até outro dia. E quando chegou o tempo de Salat, sua oração, Fajr, oração da manhã, dirigiu o Salat, ele era imam nesse dia. Dirigiu o Salat por 4 rakat. E em seguida perguntou, posso acrescentar? Isso demonstra que na época do Muhammad, enquanto Muhammad esteve, as pessoas rezavam enquanto estavam bêbados, grossos. E esse senhor estava fora do controle, bateu 4 rakás, depois perguntou qual a cena, posso aumentar? Essas evidências estão nos vossos livros. Então, muito engraçado quando vem dizer que o Alcorão, o Islã, proíbe bebidas alcoólicas. Como? Se os vossos ancestrais bebiam e morreram bêbados, a maioria deles, e entravam na mesquita rezando grossos, bêbados, aliás. Evidência disso é o Sudul Khaba, volume 5, página 469, Al-Isaba, volume 3, página 638, Murujud Dahabi, um livro chamado Murujud Dahabi, volume 2, página 407. Encontra isso aí. Está lá. Outro sábado que nós podemos falar com ele é quem? É o próprio Umar, por exemplo. O próprio Umar ibn Khattab, um certo dia, saiu de onde saiu um beduíno, chegou até o Umar e levou o cálice do Umar, bebida dele, bebida alcoólica, bebeu. E o Umar ficou muito chateado por causa daquele assunto. E com estresses, ele pediu mais. O Umar já pediu mais o cálice. Quando pediu o cálice, vinho, daquela bebida alcoólica, ele meteu um pouco de água e bebeu. E disse, se quiserem beber esse tipo de bebida, façam isso para atenuar. Então, eu admiro, meus caros irmãos muçulmanos, com tanta hipocrisia. Por que tanta hipocrisia? É falar a verdade. Fala o cano na mola. Fala a verdade, apesar de ela ser dolorosa. É para o Islã, aceita beber. O Alcorão diz que no vosso paraíso tem lá rios. Não um rio, rios de bebida alcoólica. Então, como é que você quer mentir? Aliás, até em outros hadiths, por exemplo, o Bukhari. A Lulu Al-Marjan também, pode encontrar. Se calhar no Minhaj al-Muslim também, acho que tem essa hadith. Onde o profeta Muhammad diz para quem beber, aliás, a Lulu Al-Marjan, é coisa. Bologos Mará, uma coisa dessas também. Onde o profeta Muhammad diz que quem beber aqui no mundo, lá no paraíso, não terá chance de beber. Isso quer dizer o quê? Que quando você for a beber aqui na Terra, aquela percentagem diminui. É por isso que muitos muçulmanos se fazem de não beber cá na Terra, porque as percentagens vão diminuir. Não porque é proibido a bebida alcoólica dentro do Islã, do mundo Islã. De acordo com os vossos livros, esses livros que estamos a ler, são livros respeitados, meus caros. Então, por que tanta hipocrisia da vossa parte? Esta é a primeira parte, bebida alcoólica. A segunda parte é acerca da comida, porco. Onde está escrita essa parte? Vejo que proibimos comer carne de suíno, mas do fim de tudo, o Alcorão diz outra coisa. Por exemplo, eu vou ler aqui os alimentos que foram proibidos aos cristãos de acordo com o que o Sheikh disse, que na Bíblia também tem parte onde a Bíblia... Sabes, tem muitas controvérsias com relação a esse assunto, a esse aspecto da comida não comida, ok? Dos alimentos. Por exemplo, o livro de Levíticos. No seu capítulo 11, não vou ler lá nos Deuteronômios, não, vou ler nos Levíticos, ok?
Levíticos capítulo 11, verso 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis, entre todos os animais que há sobre a terra. Ok? Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas e fenda das unhas se divide em duas partes e rumina, deles comereis. Ora, destes, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, por exemplo. Aqui tem um camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo, de acordo com as escrituras sagradas. A minha questão é muito simples. Muçulmanos, se vocês não são hipócritas, camelo vocês comem ou não comem? A resposta é que vocês comem. Vocês comem camelo. E de acordo com as escrituras sagradas, Bíblia, camelo é imundo, haram. Najis. Ok? Mas vocês comem camelo. E vem aqui e dizem que, não sei o que, só falando de porco. E camelo? No vosso livro já está proibido porco. Tá bom. Camelo não foi proibido também. E por que vocês comem se vocês não são hipócritas? Até o camelo, não só a sua carne, até mijos. Vocês bebem. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. É triste saber esse tipo de comportamento vosso, propagando a vossa religião por mentira. Até é sunna, de acordo com Muhammad, num livro chamado Sadiq al-Yamin Man Kalama Sayyid Mursalin, volume 3 e 4, página 85, hadith número 855, onde Muhammad diz: podem usar a mentira para unificar as pessoas que estão em briga ou para o bem do Islã. É exatamente o que vocês estão fazendo, pregando a mentira só para o bem do Islã. O segundo animal, ok? E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. Coelhos, meu irmão, de acordo com a Bíblia, é pecado, haram. Mas vocês muçulmanos não comem coelho? Se vocês não são hipócritas, por que falam coisas que vocês nem têm noção? Por exemplo, tem um hadith aqui, que nós encontramos num livro chamado Bulughul Marami. No livro do Bulughul al-Marami, diz assim, o hadith o livro de Bulughul al-Marami é livro de comida, livro de alimentos, The Book of Food. Tem a versão em inglês. Diz assim, sobre a história do coelho. Ele, Abu Taha, o matou e enviou sua coxa ao mensageiro de Allah. E ele o aceitou. Até o profeta Muhammad comeu o coelho. Qual é o problema? A Bíblia proíbe se alimentar-se do coelho. O Muhammad aceita comer o coelho. São vocês que viram tentando ridicularizar o cristianismo nos alimentos, sabendo que vocês são a melhor. Deixa-me não falar coisas aqui que também podem fazer com que haja mau aspecto nas pessoas. Mas isso traz raivas, de verdade. Traz raivas. Então, a Bíblia proíbe coelho e camelo. Vocês muçulmanos comem, ninguém fala. Vamos chegar no porco. Vejam assim. O coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imunda. Lebre. Vocês comem lebre? Tem. Hadith aqui. E aí de ler. Também o porco, porque tem unhas fendidas. E a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. O suíno,
Deus nosso, Jeová, diz que o suíno para nós é pecado. Ok? Supomos que nós estamos contra a lei do nosso Deus. Nós cristãos estamos contra a lei do nosso Deus. Não quero me falar do Mateus 15 aqui, onde Jesus disse que o que entra da boca não contamina o homem, mas sim o que sai. Não quero falar desse papo aí, nem quero chegar até lá. Só simplesmente eu nesse papo. Ok. O que me refiro aqui é a carne do porco. Supomos que nós cristãos desobedecemos esta lei. Ok? Estamos a comer. Mas vamos ouvir o que o vosso Deus, a vossa divindade, Allah subhanahu wa ta'ala, o que fala acerca do porco. Seria que Allah proíbe o mamo da carne de suíno? Como os ulamãs muçulmanos tentam querer esconder essa coisa? Trazendo versos que não têm afeto, que não têm bases do Alcorão. Ok? Vamos ver. O primeiro verso que nós vamos ler aqui é com relação ao verso do Surat An-Nam 6, o seu verso 145. Escuta aí. Porque que vocês comem até coisas sujas, é de falar aqui, sujas, que nem dá para se comer, vocês comem, mas ninguém comenta. Mas quando a questão é dos cristãos, é um problema. Surat An-Nam. Surat An-Nam, capítulo Surat An-Nam, verso 145. 145 diz o seguinte: escuta aí o que Muhammad, o que Allah diz. Diz assim: não encontro no que se me revelou nada de proibido para quem queira alimentar-se. Escuta essa passagem. Não encontro, Muhammad diz, não vê nada daquilo que Allah lhe revelou, coisa que não se deve se comer. Muhammad diz. Não pode dizer que ele não terminou com o verso. Vou terminar. Ok. A não ser que seja animal encontrado morto. Toca isso, aliás, pega isso, anota aí. A não ser que animal encontrado morto, o sangue fluido ou carne do porco, pois é por certo abominação ou perversidade. O animal imolado, com a invocação de outro nome que Allah. E aquele que é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, por certo teu Senhor é perdoador misericordioso. Este verso aqui, quando você lê no início, aliás no final, você encontra uma palavra que diz: e aquele que é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, por certo teu Senhor é perdoador e misericordioso. Esse é o primeiro assunto. Aquele que não ser obrigado a comer, impelido, obrigado a comer esses alimentos que foram proibidos, então o Senhor Allah é misericordioso. Ou seja, a definição desse verso aqui, se você é muçulmano, não é obrigado shurti, ok? Ser mesmo dito à força para comer. Se alguém te faz a força para você comer, está tudo bem, Allah vai te perdoar. Mas tem outra questão aqui, com relação ao mesmo aspecto, ok? Seria o porco proibido dentro do Alcorão? Vamos no capítulo Maida 5. Maida 5:3. Escuta aí o que Allah diz. Surat al-Maida. No Surat al-Maida, diz o seguinte: é-vos proibido o animal encontrado morto. Vamos lá. E o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com a invocação de outro nome que o de Allah. Isso é proibição. E o animal estrangulado e que é morto por espancamento,
e por queda e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente, exceto o imulais, e o que é imolado sobre as pedras levantadas, ok? Em nome dos ídolos. E é-vos proibido que adivinheis o destino do meio de meio de varinhas de sorte. Isso é perversidade. Hoje, os que renegam a fé se desesperaram de aniquilar vossa religião. Então, não os receeis, desculpa, e receei-me e receei a mim. Hoje eu inteirei a vossa religião para vós e completei a minha graça para convosco e agradei-me do Islã como religião para vós. Então, escuta então essa passagem aqui, de lá terminando o discurso dele, diz o seguinte: então, quem impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo, Allah é perdoador, misericordioso. Temos duas opções. Do outro lado, 145, a pessoa que será obrigada, shurut, ok? A comer, não será pecado. Mas aqui Allah vem, a segunda opção diz, aquele que será impelido, mesma sorte, mas por causa da fome, se for a comer tudo isso que está proibido, não há problemas, porque Allah é gracioso. Minha questão é muito simples, meus caros muçulmanos. De acordo com este verso, capítulo 5, verso 3. Quem de vocês muçulmanos come sem que sinta fome? Se carne de porco é proibida, Allah aqui vem dizer o seguinte: então, quem impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, tudo aquilo que Allah disse lá no discurso dele, sem intuito de pecar, por certo, Allah é perdoador e misericordiador. Quem de vocês come sem que sinta fome primeiro? Seja animal, seja ser humano, senta a vontade de meter alguma coisa no estômago por fome, irmãos. Nisso, Allah, em outras palavras, quis dizer: se estás com fome, irmão, come lá. Coma. Não há problemas. Coma. É o que Allah disse neste verso. Então, se alguém percebe de uma maneira diferente disso aqui, este é outro. E levando em conta que no início eu trouxe um verso, capítulo 10, verso 94, que Allah disse: se vocês muçulmanos não percebam nada daquilo que ele está a revelar, por favor, pergunta àqueles que leram o livro antes, nós que lemos o Evangelho, Torá, Zabur, nós aqui, perguntem a nós. Este é o mandado que foi dado ao Muhammad, para vocês passem a ser sunnah. Nós estamos a explicar aqui que Allah não proibiu nada de comer porco. Pois, se sentir fome, coma. Não há problemas, porque trata-se de fome. A questão é, quem come sem que sinta fome? Quem? Ninguém, meus caros. Devemos ser racionais. Ok? Ninguém. Então, por que tanta hipocrisia só para propagar o Islã? Sabendo que o que vocês dizem não é o que está escrito nos vossos livros. Por quê? Outro assunto que eu quero tratar aqui. Aliás, para enfatizar isso que eu estou a dizer, que ela nunca proibiu, não proíbe comer isso aí, escuta o que ela diz no próprio seu livro, Alcorão. Diz o seguinte, Sura 16, capítulo 16. É Sura An-Nahl. Sura An-Nahl. Diz o seguinte, 116, capítulo 16, 116. Escuta o que ele diz. Esse é Allah. Diz assim. E não digais, vocês muçulmanos, não digais por alegação mentirosa das vossas línguas, vocês muçulmanos, não digais
por alegações mentirosas das vossas línguas. Ok? Isto é lícito, isto é halal, isto é ilícito, isto é haram. Vocês muçulmanos não podem dizer isso. Está escrito no vosso livro, está aqui. Isso é Alcorão, isso. Está aqui. 16, aqui. Essa parte aqui. Árabe, português, aqui. Sura, está aqui. 16, aqui. Está aqui. E não digais por alegação mentirosa da vossa língua. Isto é halal, isto é haram. Para forjardes a mentira acerca de Allah. Para estarem a falar mentira acerca de Allah. Que Allah disse isso é haram, aquilo é haram. Onde está escrito? Porque lemos os versos que vocês confiam. Onde está escrito? É falta de percepção, meus caros. E a única saída, Muhammad teve essa dúvida e Allah soube. Ele disse, então pergunta aos cristãos. Ok? Continuando. Para forjar a mentira acerca de Allah. Por certo, os que forjam a mentira acerca de Allah não são bem-aventurados. Vocês que mentem acerca de Allah, dizendo que Allah proibiu isso, proibiu aquilo, vocês não serão bem-aventurados. E não são bem-aventurados. 17, 117, diz o seguinte. Tem gozo infinito, mas terão doloroso castigo. Vocês que dizem isso é halal, aquilo é haram, aquilo é halal, aquilo é haram. Onde está escrito? Se o profeta dele, Allah, o seu profeta dele, Muhammad, disse, eu não vejo nada do que foi revelado, que Allah proibiu. 645. E Allah repete falar a mesma coisa que o profeta dele disse. Que ai daquele que dizer que isso é haram, isso é halal. Esse fim na Jahannam, aridina fiha, waridina fiha abadan. Ok? 118 diz o seguinte. E aos que praticam o judaísmo, isto é, para os judeus, se refere já, aqui Allah se refere dos levíticos, aquilo que eu li aqui, de porco, não porco, proibido aqui. Então escuta o que Allah diz. E aos que praticam o judaísmo, proibimos o que tenaramos, ó Muhammad. Para os judeus, tenaramos aquilo que nós dizemos, que nós proibimos para eles. Antes. E não fomos injustos com eles. Ok? Mas eles foram injustos com si mesmos. O que vocês entendem? Do tipo, Allah o que diz aqui, diz, aquele papo que nós te contamos acerca daquilo que nós proibimos os judeus, eles mesmos pediram aquilo. Nós não éramos injustos. Eles fizeram com que as coisas fossem assim. Ok? E depois, certamente tem o Senhor para com os que fazem o mal por ignorância e logo voltaram-se arrependidos e emendam-se por certo. Depois disso, teu Senhor é perdoador e misericordioso. Em outras palavras, os filhos dos judeus, os judeus, tinham feito algumas coisas que Allah não gostou, de acordo com o verso. E ele passou a proibir aquilo que eles proibiu, porque eles eram justos. Ok? Mas para vocês muçulmanos, o que Allah fez? Nada. Por isso, ele diz que não podem forjar a mentira contra ele, que isso é halal e aquilo é haram. Está escrito nos vossos livros. Mas que tipo de Alcorão vocês leem? Ou que tipo de percepção vocês têm, muçulmanos? Por que vocês são assim? Por que não falar a verdade para a humanidade? Por quê? Why? Hipocrisia, né? Ok. Lá ver. Deixa o Alcorão aqui. Vamos no hadith. Coisas que vocês comem e que uma pessoa com cabeça no lugar não pode comer. Por exemplo, a carne de hiena. Deixa eu ler esse hadith aqui. Será esse aqui, se eu for a ler bem. Está aqui. Está aqui. Carne de hiena. Hiena. Hiena não se come. Nós cristãos não comemos hienas.
Mas para vocês, hiena é halal. Está aqui. وأني ابن وأن ابن أبي عمر عمر عمار قال قلت قلت لجابر أضاب حيض هي. Ou seja, o Jabir, aliás, narrou Ibn Abu Umar e perguntou ao Jabir: hiena, a carne de hiena, ok? A carne de hiena pode-se comer ou come-se? Está vendo, né? Cala, disse Jabir, cala. Não, diz certo, sim, não, sim. Quando pergunta, قلت قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم, o profeta de Allah disse isso? Cala. Não. رواه أحمد والأربعة وصحيح tipo é halal, tipo a carne de hiena é halal, pode dizer assim. E retornou, e o profeta de Allah diz isso, ele diz sim, não. Isto foi reportado por Ahmed e Al-Arba'a, Al-Buhar e Ibn colocou esse hadith como sahih. Então, para vocês muçulmanos, carne de hiena é halal. Nós cristãos não temos hábito de comer hienas. E escuta o que diz aqui o que diz aqui o comentário desse hadith. Diz assim, este hadith indica que comer a carne de hiena é permissível, de acordo com alguns imãs, ok? A Shafi disse isso é permissível. E outros, de acordo com alguns ulamás, por exemplo, Al-Hanafiya, isso é proibido. Uma das razões, disse, uma das razões de ser proibida é porque a hiena gosta de se alimentar com a carne humana e desenterrar sepulcros. Então, a carne de hiena, de acordo com o profeta Muhammad, é halal. Comam, irmãos. Então, hiena nós cristãos nem tocamos, porque para nós não tem unhas fendidas, não comemos. Okay? Se existe alguém que foi proibido a comer carne de porco, são cristãos. Muçulmanos, nenhum verso diz isso. Eu expliquei isso. É só tornar um vídeo e e verás o que eu disse. Então, não vejo motivos da gente aqui estar a falar coisas que não têm sentido para só animar a plateia. Ok? Aliás, até fala do Suratu An-Nam 145 também, que diz não foi proibido nada. Ok? Temos, por exemplo, outra coisa. Lagarto. O lagarto. Sabes lagarto? Aquele lagarto que fica dentro do buraco, da areia. Lagarto da areia. Aqui a tradução em inglês é lagarto da areia. Ok? É lagarto da areia. É hadith número... Lagarto da areia, hadith número 1145. Nesse que eu tenho aqui, 1145. Está aqui. Narrou Ibn Abbas, the dab sand lizard was eaten on the dining sheet of Allah's messenger. Ou seja, a carne de lagarto foi comida na mesa do jantar do profeta de Allah.
Muhammad estava ali, de acordo com outros riwayas. Muhammad estava ali. Por exemplo, no Buhar, também tem lá. Você encontra lá, Muhammad estava sentado na mesma mesa. Trouxeram carne de lagarto. Comeram. Lagarto. Aqui nojo. Mas vocês comem. E nós cristãos nem comentamos. Isso é hadith created upon halal, sahih. Mutafakun alayhi. Mutafakun alayhi. Lagarto. O lagarto aqui é jacaré, não sei, um tipo de jacaré, uma coisa dessa. Jacaré, em outras palavras, pode ser o mesmo, ok? Então, meus caros, por exemplo, outro que você pode encontrar quando você lê outros livros com relação a coisas que se come ou não se come, ok? É referente, por exemplo, gafanhotos. Vocês muçulmanos são halal. Gafanhotos. É só lerem os vossos livros, irmãos, amigos muçulmanos. Por isso, chegado até aqui, eu agradeço a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam abençoados. Termino por aqui. E é um grande prazer ter comentado um pouco com relação ao vídeo do nosso amigo aí. E espero eu retornar mais com outras opções que ele disse. Falou de Jesus, filho da Maria, que o Corão foi aquilo, coisas do tipo. Eu vou ter que tocar em todos os assuntos. Mas antes, vou para Abdurrahman bin Said com relação ao Corão. Já está aqui. Shalom. Até mais.